Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Olá, pessoal. Bom, gente, agora voltando para a realidade brasileira. Eu estou tendo o privilégio de ter uma mãe maravilhosa, foi minha colega de curso na mediação físico-emocional. Tem muita coisa para nos apresentar aqui e nos fazer refletir sobre essa tal de inclusão reversa. Será que é possível no Brasil a gente começar alguma coisa? Será que existe um caminho que dá para fazer diferente? Que não seja esse da inclusão imposta, você vai ter que aceitar meu filho, ou você vai ter que me aceitar. É isso porque o que eu vou bater na tecla sempre: se existe inclusão, houve exclusão. Por quê? Né? Então, como a gente amenizar os efeitos dessa exclusão que existe e está presente? Eveline, fale, querida, fale, que eu estou aqui para ouvi-la. Olá, meu nome é Áurea Eveline, eu sou mãe do Pedro, da Júlia, do João e do Luca. Então, tem uma turma aqui e eu brinco que há campo de estudo aqui em casa para as mais diversas realidades. Nessa função mãe, eu tive a honra de ser mãe do João Vitor, um menino anjo, um menino para lá de especial. Ele nasceu com microcefalia, tetraplegia, e apesar de ser uma criança que nunca falou mãe, uma criança que falou a linguagem do amor nos quase 16 anos de vida dele. Então, acho que a minha maior função nesses meus anos de vida foi ser mãe do João Vitor. Mãe, aprendiz desse mestre, ele já nasceu mestre, ele já nasceu dominando a arte do amor, a linguagem do amor. Essa é a minha maior função. Agregando a isso, sou professora, com pós-graduação em psicopedagogia, e esse meu caminhar com o João juntou esses dois caminhos, a minha paixão, a educação, e o meu chamado, a minha missão enorme de ser mãe. E aí, percorrendo esse caminho, a gente começa a conhecer um mundo novo, uma realidade nova, que o mundo das pessoas com necessidades especiais apresenta. E quando a gente vive neste mundo, a gente ganha óculos novos, a gente ganha pele nova, a gente ganha sentidos novos. Os nossos olhos já não são mais os mesmos, o nosso sentir já não é mais o mesmo. E aí nós nos transportamos para esse mundo, especialmente quando temos filhos que não falam por si, que não podem andar para onde gostariam, e aí nós somos as pernas, nós somos a voz e o ouvido, e aí nessa parte do ouvir, tem hora que é bem dolorido, porque aí ouvimos coisas que não gostaríamos, nos damos conta que o mundo não é aquele mundo que a gente queria que fosse para eles, e mais do que isso, nos colocamos na função aí de olhar esse mundo e ver, tá, e aí, não é. O que eu faço para melhorar? E o João, veio como um grande mestre nisso, não se deixando abater, não se deixando abalar pelo tanto de coisa que foi difícil para ele. E me ensinando a me portar nesse mundo, não como vítima, mas como alguém que veio para colaborar, para causar alguma mudança. Então, acho que esse é um pouquinho da nossa história. Quando ele virou anjo,
Então, quando que foi? O João voltou para casa, que ele estava aqui emprestado, e a gente tem noção disso. Ele voltou para casa há 7 meses. E ele, nesse percurso dele aqui com a gente, ele precisou fazer tráqueo, GTT, aí voltamos para casa com um serviço de home care, que foi um outro aprendizado, e ele ali sempre muito resiliente, eu às vezes querendo ser, né, a durona, e ele resiliente, ele me ensinando, não precisa ser durona não, mãe, vamos aprender, né, abre espaço, deixa acontecer, deixa chegar. E aí depois a gente vê como fica. E sempre ficou bem. E ele me ensinou isso, porque por mais difícil que parecesse estar, que parecesse a situação não ter saída, no final das contas sempre ficou bem. Ele veio para me ensinar isso. Vai ser duro aqui, porque é emocionante, né? Natália também. A Natália tem que pegar um lençol para a Natália fazer. Eu também, porque é muito emocionante. Primeiro, quero te agradecer pela tua generosidade de se expor, de colocar, mexer nessa ferida, né? Isso aí não tem preço. As pessoas têm pouquíssimas oportunidades de ouvir uma mãe. E com essa coisa de não ser vítima, né? Que eu acho que é o mais legal, de entender que faz parte. Que tá tudo bem, como diz a nossa amiga Gisele, tá tudo bem. Estava tudo escrito, né? Tem tudo um propósito. Mas eu queria saber, assim, o teu filho chegou aí para frequentar a escola, como é que foi isso? Porque eu fico imaginando realmente o desafio. Eu, enquanto professora, fui resistente até chegar com ele na escola, porque eu lidava com o sistema, lidava com as dificuldades do dia a dia ali, enquanto profissional da educação. Quando a gente ouve um relato da Caterine e a gente fica imaginando aquelas escolas super preparadas, falando mesmo de espaço físico, porque o que os nossos filhos precisam enquanto estrutura é muito mais importante do que materiais. Nós precisamos de um espaço, nós precisamos de salas que possam acolher o cadeirante, promover movimento, enfim. E aqui no Brasil, a gente sabe que é muito difícil. Algumas escolas são casas adaptadas para receber a escola. Então, as salas de aula não têm metragem, não há acessibilidade adequada. E eu, enquanto profissional, via isso. Mas, por outro lado, eu via também isso que eu falei, quando eu saí dessa questão do vítima, peraí, mas é só isso? É só o não que a gente tem? Não pode ser. A educação nunca foi só isso. A educação sempre rompeu com isso. Matriculei o João numa escola perto da casa aqui onde eu estou morando agora, e foi muito difícil, porque de cara houve uma rejeição. Ai, mas ele é cadeirante, eu tenho um degrau na escola. E aí um degrau para um cadeirante não vai dar certo, né? E eu fui para a escola fazer a adaptação com o João, insisti, fui para a escola, fiz a adaptação com ele, eu fui a cuidadora dele na escola, até que a cuidadora chegasse, e mostrei que o cadeirante, mesmo numa escola onde tinha degrau, poderia estar sim. E a equipe abraçou. As pessoas mais simples ali dentro da escola foram as mais receptivas, depois das crianças, claro, né? Depois das crianças. Então, quando eu rompi isso enquanto profissional, dentro de mim tinha um aperto muito grande, porque eu ficava imaginando tudo que poderia acontecer, mas, por outro lado, João me passava essa segurança.
e me passava essa vontade dele de estar junto com outras crianças. E isso, para mim, foi fundamental. O sorriso dele, a alegria dele. Ele tinha quantos Ele anos já estava quando com você 9 fez anos. isso? Quando ele teve essa experiência na escola, ele já estava com 9 anos. E ele ficou 3 anos na escola. O primeiro ano, ele pegou uma turminha de 6, 7 anos. Então, para ele, era o sonho. Ele adorava ouvir voz de criança. Então, ele ria, ele gargalhava, e a cuidadora era muito moleca, brincava muito com ele, proporcionava essa interação o tempo todo. Já teve dia de chegar na escola e ficar de longe assim olhando, e as crianças tinham feito um teatro, e João era o príncipe que chegava na carruagem, e a carruagem era cadeira de rodas, e eles ali disputando para quem empurrava a cadeira naquele momento, interagindo em volta, né? Eles criaram ali todo um teatro onde o João poderia participar e era importante. Então, enquanto essas crianças estavam ali com 6, 7, 8 anos, para João foi muito divertido. Aí eles entraram no terceiro ano, que é o ano onde tem que ler, tem que escrever. E eles falavam para mim, mãe, quando ele não quer ficar na sala, então ele vai para um outro espaço com a cuidadora. E todo dia me chamavam na escola cedo, porque eu tinha que buscar João, porque ele estava chorando. E eu pegava João chorando na escola, chegava na esquina, João começava a sorrir, 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 e vinha para casa, assistia os desenhos dele, e não tinha nada. Aí comecei a me dar conta, falei, João, você está fugindo da escola. E ele sorria quando eu falava assim, você está fugindo da escola. Ali eu entendi que aquele modelo de escola não tinha mais sentido para ele. Perdeu toda a motivação. Mas o percurso em si foi muito rico. Eu tive mães, numa festa junina, um coleguinha chegou perto de mim e trouxe o pai pela mão. E o pai olhou, cumprimentou, assim, meio sem graça e tal, e saiu. Aí a mãe, o coleguinha foi com o pai e voltou com a mãe. E a mãe veio e falou assim, eu tinha que vir conhecer o João, porque ele fala muito do João em casa. E aí, né, ele nunca conheceu uma criança assim, então ele ficou muito assustado até, desculpa te falar, porque a gente não tinha ainda esse contato, e aí ele não sabia, né, se pegava. E aí eu falei para ele, não, meu filho, você pode brincar com o João, porque o que o João tem não pega. E eu ouvi aquilo, e eu respirei e falei, gente, será que um dia eu pensei assim também? Será que um dia os meus outros filhos pensaram assim também? Nossa, que bom que o João mudou isso nessa família. Que bom que o João mudou isso em tantas famílias. E eu não me senti vitimizada ou não senti o João exposto naquele momento. Eu senti o João sendo mestre para além da casa dele, para além da família dele. Então, foram lições, né? Nem sempre fáceis, mas foram lições que estão reverberando, eu tenho certeza. Reverberam até hoje ainda, né? E é isso. E esse caso aí foi bem marcante, porque uma das coisas que eu ouço das mães que têm filhos com questões, né, é o incômodo que dá quando a pessoa vem criticar fingindo que está fazendo elogio. Uhum. Isso realmente é uma coisa desastrosa. É. Né? Porque, aí fica com aquela cara. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria muito de que a inclusão reversa apontasse um caminho é dessa abordagem. De uma abordagem amorosa. Se você não sabe o que falar, fique calado. Não fale nada, só olhe. Isso aí.
Não é verdade? Um olhar, às vezes, te diz tanta coisa. Um olhar no sorriso. Agora, até as pessoas têm a necessidade de verborragia, falar e falar. Então, a pessoa já está vivendo a própria questão que tem que administrar e se manter autorregulada. Aí você está ali, aí vem uma criatura e puxa esse lado nosso negativo, porque você está tentando, né, fazer a tua parte. É isso que eu acho importante a gente falar para as pessoas, primeiro, acolha a mãe, acolha o cuidador dessa criança também. Sim. Não é verdade? E acolher no sentido... Não é ter pena, não é ter pena, né? Exatamente. É diferente. Quando a gente fala de acolhimento, ninguém está falando de pena. A gente está falando de amor, olhar amorosamente para o outro. Isso. É só isso, não é verdade? Com respeito, né? Com respeito. Respeitar o tempo do outro. Poxa, sim, a pessoa está, né, numa... Que nem hoje à noite eu vou conversar com uma mãe que ela perdeu os 2 pés. E o filho dela também tem uma questão nas pernas. E aí eu fiquei me sentindo pequena. Falei, gente, eu não vou reclamar nunca mais na minha vida de homeschool, porque eu sou homeschool, né? Gente, ela não tem as 2 pernas, ela anda com aquele negócio de ferro e dá palestra e leva o filho e faz treinamento junto com o filho. Ela não nasceu com isso, ela teve isso depois. Então, eu acho que, né, quando você nasce com uma questão, você já aprende a conviver, mas de repente você tem um problema, tem que amputar os 2 pés. E a gente reclama. Então, assim, que o outro te faça refletir nesse sentido. E não de uma forma inadequada, que aquilo dali sirva como um exemplo. O que eu acho que é uma caminhada. É uma caminhada e a nossa postura nessa caminhada faz toda a diferença. Porque se eu continuo cheia de melindres, enquanto mãe do João, eu teria impedido tantas experiências bacanas para ele e para o outro. Então, é um aprendizado que nós temos que nos permitir. E entender que esses nossos filhos são muito mais fortes do que nós somos. E aí nós queremos promover aquilo que seria perfeito. Não há. A vida não é assim. Nós queremos levar onde as pessoas já conhecem, tem aquele olhar compassivo. A vida não é assim. Não é. E não é jogar os nossos filhos aos leões. É estar do lado deles, ponderando, mediando, né, Gisele? Mediando as situações para que todos saiam beneficiados daquilo, daquele experimento, desse grande experimento que é a vida. Então, eu acho que nós que temos filhos com questões, temos que ter essa consciência de que é um processo e que a gente também tem que acolher essas pessoas amorosamente. Isso, né? Isso. E o que eu quero é você, nesse caso dessa mãe, né, qual seria a melhor abordagem, até dela falar o que ela falou, mas de uma outra forma, que você indicaria para essa pessoa, ou para as pessoas que chegam em casa e a filha chega lá e fala: mãe, tem um menino muito estranho na minha sala, estou com medo dele. E aí? Como falar? Como agir? Porque eles não sabem. Aí eles fazem isso aí, essa patetada. Que é uma patetada, é coisa é uma pessoa inábil, né, com emoção, não tem menor habilidade com as próprias emoções e com as dos outros, óbvio. O que você, assim, praticamente, você indicaria, né, como um exercício mesmo para quem está ouvindo a gente? Porque eu acho, Evelina, eu acho que o seu depoimento é muito importante, porque eu acredito que a inclusão reversa ela vai atingir muitas mães que não aceitam seus próprios filhos. Não acolhem. Não acolhem o espelho, elas mesmas, e os filhos. Sim. Então, eu acho que é um exercício muito grande
né, que a gente tem que fazer. Essas pessoas que não acolhem, não entendem a diferença do outro, lá da casa do lado, imagina da própria casa. Uhum. E aí, por isso, o nosso olhar amoroso. Por isso, quando nós nos deparamos ou ouvimos uma fala dessa, tem que acolher. Uma vez eu na rua com o João, numa dessas idas e vindas para terapia, ele na cadeira de rodas, encontrei com um rapazinho, um rapaz com um atraso mental, e ele devia ter ido na rua naquele dia buscar uma medicação, porque ele estava com uma sacolinha de farmácia agarradinha assim. E aí, quando ele me viu de longe com o João, ele olhou e quando passou perto, falou assim, ah, tadinho dele, né? E aquela primeira vez passou. Na segunda vez, quando ele veio se aproximando, antes dele abrir a boca para falar, eu falei, oi, tudo bem? Você está bem hoje? O João está ótimo, tá vendo como é que ele está feliz? Aí ele parou e olhou e falou assim, ele é feliz, não é? Eu falei, é, e você também é. Ele, e foi embora. Quando eu encontrava com ele de novo, ele falava assim para mim, oi, ele é feliz. Ele falava, e mudou. Então, eu acho que o nosso olhar tem que ser sempre esse. A gente tem que estar muito certo de quem a gente é, acolher com amorosidade, para que o outro aprenda uma nova abordagem, mas ele só aprende quando ele convive. Se da primeira vez que esse rapaz passa por mim e ele fala isso, eu fecho a cara para ele e falo, não, senhor, ou que mudança haveria? Não haveria. Então, primeiro eu tenho que estar bem. Eu preciso olhar para o meu filho e falar, não, ele está feliz, sim. Ou não, realmente, ele não está feliz. Alguma coisa está acontecendo, eu preciso modificar. E essas pessoas só vão modificar convivendo com a gente. Essa mãe, eu tenho certeza, esse filho, eles modificaram depois de conhecer o João. Porque agora esse menino pode se aproximar sem medo de pegar alguma coisa. Esse menino agora consegue falar de novos assuntos em casa. E ele conseguiu entender, né? Que dentro daquilo que a gente julga de perfeito, existem os diferentes, que do jeitinho deles são perfeitos também. Porque se você conversa comigo, eu pouco lembro. E a palavra doença não apareceu na nossa conversa. E isso é muito bom. E quando a gente consegue levar uma mãe a entender, ela vai entender que esse filho dela, lindo, perfeito, maravilhoso, pode não ter habilidade nenhuma em matemática. E ela vai ter que aprender a conviver com isso ao longo da vida. E ele vai desenvolver outras habilidades ali. Então, o impacto na vida do outro começa pela nossa própria vida. Só o discurso não adianta, não. E essa mãe, se ela hoje se aproxima de mim, acho que teríamos outras coisas para conversar. Então, quando a gente pensa numa abordagem correta, não pergunte muita coisa que você talvez não saiba a resposta. Comece por aquilo que você domina, como se fosse conversar com qualquer outra mãe. Nossa, né? Quantos anos ele tem? Tem outros irmãos? Normal. Então, não converse, não caia na cilada de falar sobre aquilo que você não entende, não é? Eu não saio conversando com a Gisele. Gisele, como é que a sua filha é em álgebra? Não faço pergunta difícil, eu não domino álgebra. Não é assim que a gente se aproxima das pessoas. Então, é verdade. Como é a questão? Olha, teve uma. Mas eu acho que a gente pode ter atitudes proativas, né?
Então, por exemplo, eu lembrei agora de uma live que eu fiz com a Camila Peters. O filho dela, ele nasceu com uma deformidade no rosto, ele não tem um olho, é todo um lado, ele é completamente, né, não, acho que ele não tem, teve que fazer as cirurgias, e depois ela descobriu que ele é autista também. E aí, ele chega nos lugares, as pessoas saem correndo. Isso desde pequenininho. Então, assim, parquinho, ele entrava, aí as pessoas, ai, mãe, pode ir embora porque as outras crianças estão com medo. Assim, enfrentando coisas terríveis. E uma amiga dela, o que ela fez? A filha, ela sabia que eles iam se conhecer. E aí ela aproveitou que uma boneca quebrou e ela fez a filha brincar com a boneca quebrada. E explicou que, mesmo quebrada, ela dá para brincar. E aí foi entrando na questão da perfeição do rosto, da imperfeição, e aí começou. E quando a menina foi encontrar, a garota nem. Para ela estava normal. Então, o medo é da mãe, né? O medo é do pai. O pai é apavorado, que nem falou. A criança ela só está refletindo, né, o trabalho que é feito em casa. Eles refletem, são nossas impressoras 3D. Eles estão lá fazendo. Então, eu acho que é muito importante essa semana, né? Começou também nesse dia da live, quando ela me falou isso. E eu falei, gente, a gente tem que pegar e fazer um manual de boas práticas que venha das pessoas que vivem isso. Ó, não fale isso aí que você falou. Não fale de coisas que você, né? Não pergunte coisas que você não sabe. Pergunte o que vocês têm em comum. Se aproxime do que vocês têm em comum e não do que os difere. E as pessoas fazem pela diferença. As pessoas fazem pelo caminho contrário. Não é? E tem outra coisa, meninas. Eu acho que não se aproxime também se o que você está pensando não é de acolhimento, se for alguma coisa diferente de acolhimento. Eu não vou julgar, não vou falar a palavra rejeição, porque às vezes quem sente rejeição nem sabe que está sentindo rejeição. Mas se você sente alguma coisa, algum desconforto, vou usar a palavra desconforto, de se aproximar daquela família, daquela criança que você te provoca alguma coisa, não se aproxime. Porque a criança vai perceber que essa criança que tem deficiência, ela tem um radar, ela tem uma parabólica, e ela vai perceber que você não está se sentindo bem. E ela pode, de repente, começar a chorar, ela pode começar a descompensar, ela pode se desregular, e a mãe não vai entender nada, ninguém vai entender nada, mas é simplesmente porque aquela pessoa se aproximou com um sentimento de desconforto. Então, essa é uma observação também. É verdade. E o João, mesmo não sendo verbal, ele deixava isso muito claro para a gente. Havia pessoas que ele não queria estar perto. E, às vezes, ele provocava ali um desconforto, Gisele deve lembrar, e você tinha que tirar João daquele espaço. Porque ele percebia, não precisava nem o assunto, a própria postura da pessoa ao chegar perto ali, o desconforto que gerava, ele já queria sair dali. Então, também tem isso, né? E aí vem para aquele manual importante, né? Então, se poupe o outro também. Se você não está pronto, não crie uma máscara de que esteja, porque não vale a pena. Não vai colar. Máscara não vai colar. Né? Não vai. Gisele, quer fazer alguma pergunta para ela? Quer fazer, Natália, também? Pode fazer. Já está bem aí, Natália? Porque a Natália estava emocionadíssima. Quer fazer? Eu chorei aqui algumas vezes. Eu também. Assim, igual uma lady, né? Não só, né, me tocando, não estou secando. Só uma perguntinha que veio para mim aqui é o seguinte: como que a sua família, não os seus filhos e seu marido, mas a sua família, né, lidava com o João? Como que era isso? Foi sempre
foi sempre muito emocionante para mim. Desde que eu soube que o João viria com alguma má formação, a gente não sabia exatamente o que era. Uma tia ligou para mim e falou: querida, se o João vier especial, nós seremos tios especiais, tá bem? E foi assim o tempo todo. Enquanto o João pôde sair de casa, íamos a Natal, festa junina de família, festas de aniversários, sempre juntos. No momento em que ficou difícil para ele sair por conta do home care, a festa veio. E eles chegavam aqui com as caixas, com a comida toda pronta, porque ninguém queria que tivesse muito cheiro pela casa, por causa de João, e ele era muito festeiro. Então, a família se adaptou, né? A inclusão reversa aconteceu aqui. E a gente sempre procurou fazer, todos sempre procuraram fazer aquilo que o João pudesse participar. Não é bom para ele sair à noite? Então a gente faz à tarde. Mas João pode? Não, mas isso sim, vai ter música, João gosta. A família acolheu, e isso para mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Quando ele parou de comer pela boca, todos no entorno procuraram aprender a alimentá-lo de outra forma. Então, a família foi muito acolhedora e é muito acolhedora até hoje. Hoje, né, essa nova vivência, a vivência do luto, a família entende. Nem sempre eu quero estar junto, nem sempre eu quero, né, tem os meus momentos e eles entendem, e eles respeitam, e vibram ainda essa existência tão marcante até hoje. Até hoje. A família... Você é reflexo da sua família, né? Que bom. Não é à toa que você é quem você é. Oi, Eveline. Então, eu não quero perguntar, eu acho que eu quero lembrar. Eu quero lembrar que o João me apresentou a hidroterapia para crianças com deficiência. Eu abri... Foi, João. Foi, João. Eu abri a Casa Vida da minha casa, aproximadamente 5 anos atrás. Por mais de 5 anos, eu não estou conseguindo fazer as contas. E eu fiz uma piscina de ozônio, porque eu pensei em mim, em primeiro lugar. Eu queria trabalhar num lugar que me trouxesse saúde, que me protegesse. Eu sabia que talvez um dia eu ficasse trabalhando o dia inteiro. Eu não sabia que eu ia trabalhar o dia inteiro. Mas se eu trabalhasse o dia inteiro, eu queria estar numa piscina boa, saudável, de ozônio. E você veio, né, e pedindo para eu fazer hidroterapia com o João. E o João, Lissandra, ele tinha as perninhas atrofiadas, contraídas, os bracinhos também, a coluna também. Então, o meu trabalho com ele era trazer essa leveza que a água proporcionava, dele sentir o corpo dele livre, dele ficar em posturas que fora da água ele não conseguia nem com a fisioterapia. Fisioterapia fora da água era limitada. E dentro da água eu podia passear e flutuar com ele, e a perninha dele alongava mais do que alongava fora da água, e eu tocava nele, e eu percebi com o João, ele me ensinou que a hidroterapia não era só fisiológica, não era uma coisa estique-puxa. A hidroterapia com ele era simplesmente eu pegar um bichinho de borracha e espirrar
na água e ele sentir as gotículas daquela água espirrando no rosto dele e ele gargalhava. Aí eu falava, gente, isso é hidroterapia. Isso é terapia, isso é amor, né? É os detalhes. E aquelas gotículas espirravam e ele ria. Eu falava assim, gente, às vezes eu estou fazendo o maior esforço para ele rir. Às vezes eu estou falando, fazendo palhaçada, cantando, falando alto, mas foram só as gotículas da água que faziam, às vezes, o João sorrir. Então, eu falei para ela que ele era o meu profeta. Cada vez que eu atendia ele, eu aprendia sobre Deus, né? Aprendia sobre Jesus, aprendia sobre o amor, eu aprendia sobre a comunicação não verbal. Eu olhava para o olho dele e o olho dele falava, né? O olhar dele falava. Então, quanta oportunidade a gente perde quando a gente deixa de olhar um para o outro. Simplesmente olhar. Simplesmente olhar para o nosso filho, simplesmente olhar para quem está do nosso lado, o olhar, olho no olho, como ele fazia comigo, né? E eu lembro que a gente tinha uns momentos de flow, parecia que a gente já estava numa bolha, a mãe dele desaparecia, o pai dele lá desaparecia, ficava só com ele, assim, olhando para ele, ele olhando para mim, a gente não estava fazendo nada, a gente não estava fazendo fisioterapia, a gente não estava fazendo nada. Era o momento, era o aqui e agora. E a Eveline falava para mim, Gi, tem muita criança que precisa dessa piscina. Tem muita criança que precisa do ozônio. Você conhece o ozônio? Você tem uma piscina de ozônio. Você sabe os benefícios? Aí eu falava para ela, sei, eu gosto do ozônio porque a água é saudável. Mas aí ela foi me falando de mais coisas, ela foi me ensinando, ela foi me indicando para outras crianças, para outras mães. E aí a Casa Vida foi nascendo do coração de Deus, porque eu tinha a intenção assim. E a missão foi ficando assim, né, grande. Então, eu quero lembrar do João, né, do que ele representou para mim, para minha vida, como pessoa e como profissional, e para a Casa Vida também. Então, muito obrigada, Eveline, por estar aqui, para compartilhar com todo mundo. E eu amei lembrar agora, né? Eu acho que essas crianças, quando elas se tornam anjos, o João, a Bia da Michele. Cadê você, filha? Ai, olha. Ai, que rostinho. Ai, eu tô filmando. O Rafinha, da Adriana. Essas crianças, quando se tornam anjos, eu falei para Adriana ontem, antes de ontem, Adriana, vazio é uma palavra que não existe, porque o seu filho, o João e a Bia, deixaram um preenchimento, um abastecimento de amor que transborda no coração de todo mundo que conheceu. Ela não tinha falado para mim de vazio, não. Eu aqui estava falando de outras coisas e tal, e aí eu falei sobre o possível vazio que uma criança deixa na casa, na família, no convívio, né? O vazio material, físico. É justamente o contrário do vazio que eles deixaram na gente. Um aprendizado para a vida toda. Eu vou ficar velhinha falando disso que eu falei para vocês. E onde que está o vazio nisso? Eu tô preenchida por ele desde sempre, né? E continuo preenchida agora falando, lembrando. Então, gente, que a gente consiga se sentir preenchida. Eu vou aproveitar para falar uma coisa, mas eu queria esclarecer para o pessoal o seguinte: esse evento ele não tem nenhum cunho comercial. E a Gisele, vocês estão entendendo por que ela foi escolhida para estar aqui.
porque ela é uma profissional que acolhe e que realmente faz inclusão reversa há muitos anos. Ela é essa pessoa, por isso que ela está aqui, não é por nada além disso. Né? Ela realmente é um exemplo de profissional que eu faço questão que vocês conheçam e que se inspirem, porque a gente tem visto tanta gente só pensando no paciente como um número, né? No cliente da fisioterapia como mais um cheque, e não é. Olha a diferença que ela fez para essa família, que fez para ela também, mas para ele, né? Um momento inimaginável que foi proporcionado porque ela teve boa vontade, aí a coisa aconteceu. Então, não precisa ser uma piscina de ozônio, precisa ser um coração manso, né? Sem julgamento. Então, é por isso que a Gisele está aqui, vai estar em outras lives também, que eu vou botar ela quantas der, tempo dela, que é uma pessoa ocupada, mas por esse exemplo de profissional que ela é, e que eu acho que as pessoas realmente precisam conhecer. Existem profissionais desse quilate. E se você está acostumado a ser maltratado, a ser esculhambado, não aceite, porque tem pessoas sérias, né? Então, não aceite ser saco de pancada dessa sociedade. Vamos buscar. Então, ter referência de bons trabalhos é maravilhoso, porque se você não tem referência, você não sabe nem que existe. É assim mesmo. Eu vou lá, a terapeuta nem olha para mim. Não, não é isso. Estamos lidando com famílias, com sistemas familiares. Não é só aquele paciente, né? Tem toda uma família ali e os descendentes deles. Então, olha a responsabilidade. Você não está tratando só daquela pessoa, você está tratando do planeta, né? Porque começa aqui e começa a girar. Então, é por isso, só fazendo a parte. Eu queria, Eveline, que você deixasse seu último, sem me fazer chorar, pelo amor de Deus, que eu já chorei muito hoje. Tô brincando. Eu choro, a culpa não é sua, a responsabilidade é só minha. Tô brincando. Eu tô muito emocionada, mas feliz, porque é um choro de agradecimento por ter essa oportunidade de ver um exemplo, uma referência, né? Eu acho que você é uma referência também. Estamos aqui com 2 referências de pessoas que fizeram do limão uma limonada gostosa, geladinha, na tarde de verão. Coisa boa. Bom, essa é a mensagem, né, que o João nos trouxe. Então, a mensagem, é o legado dele de estar no aqui, no agora. Ele me ensinou isso, estar no aqui, no agora. Do jeito que a situação se apresenta hoje. Viver o momento hoje. É ótimo a gente ter essas memórias lindas, é ótimo. É ótimo a gente sonhar com um futuro diferente, com uma inclusão real. É ótimo. Mas é imprescindível a gente estar no hoje, a gente estar no presente e estar envolvido no que está acontecendo agora, porque é o que a gente tem de verdade. Então, o João, ele me apresentou pessoas lindas, né? E a Gisele veio como um presente enorme para a vida dele. Eu tenho certeza que eles se encontraram. Ele sempre me motivou a pesquisar muito, pesquisar as terapias, e eu me continha ali com ele, diferente de outras mães. Eu olhava para ele, e ele era o meu termômetro, não era o que os outros estavam falando. Das muitas terapias que nós fizemos, eu fazia terapia e olhava para ele. Até que ponto a gente vai nisso? Das cirurgias propostas, eu ouvia das cirurgias e olhava para ele. Mas e para o João? Que diferença isso vai realmente fazer? Então, esse foi o parâmetro que ele me ensinou, né? E aí, nessa caminhada com ele,
nesse mundo novo que a gente conhece através dessas crianças, né? Vem o autoconhecimento, porque a gente precisa estar bem para que ele esteja bem. Quantas vezes eu não estava nada legal e não precisava falar nada, e o João sabia exatamente disso. E quantas vezes eu entrava naquela piscina ali com Gisele, e ela fazendo ali as terapias nele, estava me tratando. E ela falava para mim, olha, mas é quem cuida do cuidador? Não era assim, Gisele, essa frase? Exatamente assim, mas quem cuida do cuidador? Porque eu preciso olhar para isso. E você está aqui e eu vou olhar para você. E ela realmente olhava e já ali na piscina fazia muitas mediações, intencionais ou não. E agora, anos depois, eu vim ter esse privilégio de fazer o curso de mediação físico-emocional com essa pessoa. Gente, tem hora que, conversando com a Michelle, mãe da Bia, ela fala assim, mas você passou pelo mesmo que eu passei, a Adriana passou, e eu olho para ela e falo, gente, olha a diferença que tudo isso tem feito, esse aprendizado tem feito na minha vida. Porque hoje eu falo dessas memórias, hoje eu vivo o luto e falo do luto com leveza. Porque a vida é tão rica e viver esses momentos dessa forma intensa me traz hoje uma leveza que não cabe ressentimentos, não ficou faltando nada, porque eu estive presente. Então, o chamado aqui para a vida é a gente estar presente. E aí tem uma oportunidade rica, né, que é o curso de mediação da Gi. Ainda está aberto lá o módulo 1, né? Gratuito. Gente, faz. Então, agora com essa mediação, agora com essa inclusão reversa, eu vou deixar mais tempo aberto, não tem jeito. Porque vai mexer demais com um monte de gente, então vamos ter que deixar, né, Gisele? Então, gente, olha só, existe um curso gratuito na plataforma da Connect, que se chama Mediação Físico-Emocional Módulo 1. E nesse curso vocês vão aprender a trabalhar as emoções e cuidar do cuidador. É a Gisele na sua casa, cuidando de você. Ela vai estar na piscina, mas vai estar aí no teu celular, na tua casa, e realmente é uma oportunidade única. Muito bem lembrado, Evelino, que aí agora eu vou deixar mais tempo. A gente ia cortar, mas vou deixar, porque com essa... Tem muita gente precisando ainda, muito. Gente, né? Eu acho que vai ser... olha, eu já vou me despedir, porque eu estou muito agradecida. Eu quero que vocês se despeçam, Natália e Gisele. E olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Quase que a live não sai, mas aí você acha que eu desisto? Desisto? Não, isso aí. Que bom que saiu. Obrigada pelo convite. E estamos aí para repartir. Natália, fala você primeiro. Só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui fazendo a tradução, ouvindo tantas coisas maravilhosas, aprendendo muito. Eu que gosto de estudar, de aprender, acho importante, então só... Ficou picotado, mas eu acho que você falou aqui que é muito agradecer, e que está aprendendo e quer agradecer. Foi isso? Então tá. Eu também quero agradecer a Alessandra a oportunidade. Hoje, ouvindo a primeira mãe, eu percebi que realmente, como você disse, isso era presente na minha vida, né? E eu não sabia, como sempre, não sabendo das coisas atuais que já eram antigas. Não foi diferente. E eu me senti cuidada por Deus, né? Porque, como é que eu vou falar? Conhecer o João, conhecer a Eveline, conhecer essas pessoas que agora estão, de um jeito, se unindo, né, virtualmente, e pro cérebro virtual é real. E essa união, essa liga, é amor, gente. Não tem outra coisa, não tem outra liga, não tem outro remédio
para a humanidade, é o amor, né? O amor por você, pela família, pela humanidade, pelas pessoas. E mesmo com as nossas deficiências, aqui não tem ninguém perfeito, aqui não tem ninguém falando, é uma cartilha de como se faz de jeito perfeito e correto, porque todo mundo aqui é perfeito. Não! Às vezes a gente aceitava o João porque ele estava numa cadeira de rodas, mas não aceitava uma pessoa que pensava diferente de mim. E qual era o mérito de eu aceitar uma criança com questões, com deficiência, se eu não aceito uma pessoa que seja diferente de mim? Com gosto diferente, com comportamento diferente, com índole diferente? Será que pega? Então, assim, eu acho que esse seu movimento, Lissandra, é universal, minha querida. Passa longe de ser algo para uma questão especial ou com deficiência. É universal. Você está aqui apresentando como que pessoas normais, tipicamente normais, são deficientes tanto quanto uma pessoa que tem um laudo. E que nós podemos sim conviver uns com os outros. Ok? Mesmo você que não tenha laudo e que seja diferente de mim. Então, muito obrigada pela oportunidade. Estarei sempre que você me convidar. Eu aprendo muito. Aprendo muito, muito. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de conhecer o João e que você tenha sido uma anja para Casa Vida e para minha vida também. Obrigada, Natália, por estar aqui. Você floreia as lives e em breve você vai estar lá nas lives da Casa Vida. Tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Beijo! Tchau, gente. Fiquem com Deus.